no Senhor. Se a vida apresenta motivos. Tempo de Esperança. Um programa da Igreja Metodista. A apresentação, Pastor Adriel Valverde. A minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar. Olá, graça e paz, bom dia, está entrando no ar o programa Tempo de Esperança, mais um domingo juntos, hoje, dia 24 de setembro de 2023. Infelizmente hoje eu não posso aqui passar para você a hora certa, porque não estou aqui ao vivo com você, é um programa gravado, estou de viagem, hoje não vai ter sua participação também, que pena, né? Que bom estarmos juntos mais um domingo, embora eu não esteja aqui nos estúdios da Rádio Comunidade 104,9 FM. É um programa gravado, mas continue conosco. É um programa preparado com muito carinho, com muito amor, né, com muita dedicação para servir para você, para nós, de alimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. O programa Tempo de Esperança é um programa da Igreja Metodista, feito para abençoar você e toda a sua família. Lembrando que hoje, mais tarde, às 18 horas e 30 minutos, nós temos nosso culto de celebração lá na rua Said Slab 62, em frente ao portão lateral da Escola Normal, aqui no centro da cidade. Você, o nosso convidado, está conosco, celebrando ao Senhor a partir das 18 horas e 30 minutos. No ar, programa Tempo de Esperança. É um programa gravado hoje, dia 24 de setembro. Muito bem, programa Tempo de Esperança. Lembrando que hoje nosso programa é gravado. Infelizmente não estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Comunidade 104,9 FM e também não tem a sua participação, que pena, né? Mas em breve estaremos de volta. Minha alma está batida, meu coração está ferido. Programa Tempo de Esperança no oferecimento Padaria do Alemão, sob nova direção Edson e Regiane. Pães, bolos, biscoitos, lanches e muito mais você encontra na Padaria do Alemão, Rua Presidente Antônio Carlos, 67, Padaria do Alemão. Mas no fundo da minha alma não morreu a esperança, não se apagou a luz. Eliseu Frete, segurança e rapidez para transportar o que você precisa. É só ligar ou entrar em contato aí pelo WhatsApp, que é o 988097101 ou o 999625042. 999625042. Play Art, comunicação visual e papelaria, banners, placas, outdoors, adesivos e muito mais, e material de papelaria em geral, além de camisetas personalizadas, bonés e muito mais, você vai encontrar lá na Play Art, comunicação visual e papelaria. Rua Major Felicíssimo, ao lado da antiga estação, o telefone também o WhatsApp, o 3551-4904, Play Art, comunicação visual e papelaria. Precisa de manutenção no seu computador, na sua impressora? É na Recitec. Venda e manutenção de computadores, impressoras, cartuchos de impressão e muito mais. Praça 28 de setembro, 476, loja 3, Centro. O telefone é o 3551-1973. Recitec. Não se apagou a luz que ele plantou em mim. Alcateia Camp, Academia de Artes Marciais e Musculação. Contamos com as modalidades de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu com turmas adultos e infantis, além de musculação com treino especializado.
Rua Fresório 210, Santo Antônio, antiga confecção da Zilene Rapelo. Bora treinar? É lá na Alcateia Camp, Academia de Artes Marciais e Musculação. Esperarei com paciência naquele que me amou primeiro. Lanchonete, restaurante, saborear, qualidade, rapidez na entrega do seu lanche ou da sua refeição. Faça já o seu pedido de almoço ou lanche pelo WhatsApp 988488794 ou entre em contato, liga aí pelo telefone 3551-4975. Lanchonete, restaurante, saborear. Mudar o que ele é supremo, é soberano, imprevisível, é especialista em executar o impossível. Ele já fez chuva cair, fez o mar se abrir. Supermercado Ferraz, Avenida Dr. Carlos Soares, 556, Centro. E-mail ferrazsmart@hotmail.com e o telefone é o 3551-2955. O WhatsApp é o 984066830. Supermercado Ferraz e Smart também tem prateleira virtual. Acesse o site dunkdeunique.mudo.com.br/supermercado Ferraz e aproveite essa comodidade. Entregamos no conforto do seu lar. Supermercado Ferraz, Rede Smart, a alegria é ter você aqui. Esperarei com paciência naquele que me amou primeiro. Salão Estética Núcleo de Beleza, há mais de 20 anos com você. Salão especialista em tratamentos capilares, corte, escova, maquiagem, manicure e pedicure. Estética especializada em tratamentos corporais, faciais, além de depilação a laser, limpeza de pele e outros profissionais na área que atendem também. Localizado na Rua Santo Antônio, número 359, bairro Santo Antônio. Agende já o seu horário pelos seguintes números. Para o salão é o 988286517 e para a estética é o 999759022. Lembrando que o nosso programa de hoje é gravado, não estamos aqui nos estúdios da Rádio Comunidade 104,9, mas com muito carinho fazendo para você esse programa para levar até você a palavra do Senhor. Programa Tempo de Esperança.
Muito bem, programa Tempo de Esperança. Lembrando que hoje nosso programa é gravado. Infelizmente não estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Comunidade 104,9 FM e também não tem a sua participação. Que pena, né? Mas em breve estaremos de volta. Minha alma está batida, meu coração está ferido. Programa Tempo de Esperança no oferecimento Padaria do Alemão, sob nova direção Edson e Regiane. Pães, bolos, biscoitos, lanches e muito mais você encontra na Padaria do Alemão. Rua Presidente Antônio Carlos, 67, Padaria do Alemão. Mas no fundo da minha alma não morreu a esperança, não se apagou a luz. Eliseu Frete, segurança e rapidez para transportar o que você precisa. É só ligar ou entrar em contato aí pelo WhatsApp, que é o 988097101 ou o 999625042. 999625042. Play Art, comunicação visual e papelaria. Banners, placas, outdoors, adesivos e muito mais. E material de papelaria em geral. Além de camisetas personalizadas, bonés e muito mais, você vai encontrar lá na Play Art, comunicação visual e papelaria. Rua Major Felicíssimo, ao lado da antiga estação. O telefone também o WhatsApp, o 3551-4904. Play Art, comunicação visual e papelaria. Precisa de manutenção no seu computador, na sua impressora? É na Recitec. Venda e manutenção de computadores, impressoras, cartuchos de impressão e muito mais. Praça 28 de setembro, 476, loja 3, Centro. O telefone é o 3551-1973. Recitec. Não se apagou a luz que ele plantou em mim. Alcateia Camp, Academia de Artes Marciais e Musculação. Contamos com as modalidades de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu com turmas adultos e infantis, além de musculação com treino especializado. Rua Frei Osório 210, Santo Antônio, antiga confecção da Zilene Rapelo. Bora treinar? É lá na Alcateia Camp, Academia de Artes Marciais e Musculação. Esperarei com paciência naquele que me amou primeiro. Lanchonete, restaurante, saborear, qualidade, rapidez na entrega do seu lanche ou da sua refeição. Faça já o seu pedido de almoço ou lanche pelo WhatsApp 988488794 ou entre em contato, liga aí pelo telefone 3551-4975. Lanchonete, restaurante, saborear. Mudar o que ele é supremo, é soberano, imprevisível, é especialista em executar o impossível. Ele já fez chuva cair, fez o mar se abrir. Supermercado Ferraz, Avenida Dr. Carlos Soares, 556, Centro. E-mail ferrazsmart@hotmail.com e o telefone é o 3551-2955. O WhatsApp é o 984066830. Supermercado Ferraz e Smart também tem prateleira virtual. Acesse o site dunkdeunique.mudo.com.br/supermercado Ferraz e aproveite essa comodidade. Entregamos no conforto do seu lar. Supermercado Ferraz, Rede Smart, a alegria é ter você aqui. Esperarei com paciência naquele que me amou primeiro. Salão Estética Núcleo de Beleza, há mais de 20 anos com você. Salão especialista em tratamentos capilares, corte, escova, maquiagem, manicure e pedicure. Estética especializada em tratamentos corporais, faciais, além de depilação a laser. Limpeza de pele e outros profissionais na área que atendem também. Localizado na Rua Santo Antônio, número 359, bairro Santo Antônio. Agende ao seu horário pelos seguintes números. Para o salão é o 988286517 e para a estética é o 999759022.
Lembrando que o nosso programa de hoje é gravado, não estamos aqui nos estúdios da Rádio Comunidade 104,9, mas com muito carinho fazendo para você esse programa para levar até você a palavra do Senhor. Programa Tempo de Esperança.
Eu quero fazer um convite muito especial para você no final de semana intenso. 28, nós teremos Marcha para Jesus. No dia do aniversário da nossa cidade, vamos celebrar Marcha para Jesus. Concentração na Praça 28 de Setembro, a partir das 17 horas. Você é o nosso convidado e convidada está conosco. E teremos carreata também saindo lá do Parque de Exposição por volta das 16. Essa Marcha para Jesus vai ser um pouquinho mais tarde do que ano passado, né? Vai sair daqui da praça por volta das 17h30 às 18, ok? Então, concentração na praça a partir das 17 horas, Marcha para Jesus. Teremos conosco o reverendo Elfo Nolasco ministrando a palavra, teremos conosco a banda Unity, a banda do Conselho de Pastores, teremos conosco, para fechar a atração principal, Trazendo a Arca. Vai ser um tempo precioso na presença do Senhor. Vamos lá, chama todo mundo e vamos estar juntos marchando para Jesus. E no dia seguinte, sexta-feira, começa o Emavi aqui na nossa igreja e você é o nosso convidado, está conosco. Rua Saídes Labes, 62, Centro, em frente ao portão lateral da Escola Normal. 29, aliás, né? Dia 29, sexta-feira, começa a nossa programação especial com um tempo precioso, com a palavra também do pastor Elfo Nolasco. No dia 30, à noite, teremos a presença do pastor Bruno Ferigato. No domingo, pastor Osman. Então vai ser um tempo precioso de palavra, de tempo de adoração. Com certeza Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. É neste final de semana. 28, quinta-feira, Marcha para Jesus. Realização Conselho de Pastores, você é o nosso convidado. 29 e 30, 1º de outubro, Emavi. Realização Igreja Metodista e você é o nosso convidado, está conosco. Venha, vamos estar juntos, marchando para o Senhor e também servindo a Deus e sendo ministrado também nesses dias pelo Emavi.
Nós queremos, nesta reflexão, compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus é o livro das minhas devocionais no momento, e aquilo que a gente vai ter mais contato é onde Deus mais fala conosco, né? Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 12, é um texto muito conhecido, muito utilizado. Mateus 7, a partir do versículo... A partir do versículo 7 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois tudo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e nós queremos aqui, ó Deus, meditar naquilo que o Senhor deseja falar conosco. Fale ao nosso coração nesta noite, para que possamos realmente aprender e crescer no Senhor, na força do Seu poder. Amém. Estamos diante de um texto no qual Jesus se dirige aos discípulos, e àqueles que estavam também junto, mas mais especialmente aos discípulos. Tem certas instruções que Jesus dava muito mais especificamente aos discípulos. Outras, ele falava um pouco mais aberto. E algumas, mesmo quando falava a todos, ele falava por parábolas, na intenção de nem que todos entendessem, porque não era a hora ainda da evangelização em massa, né? Era um processo inicial do cristianismo. Era um processo inicial de nascer o evangelho. Então ainda não era para atingir muitas pessoas. E algumas vezes Jesus então utilizava parábolas bastante, era um método, né, que ele utilizava muito de pregação, para que apenas um grupo pequeno conseguisse entender, identificar a mensagem no qual ele falava. Mas aqui não é o caso. Ele não está dizendo por parábolas, e sim sendo direto, incisivo, claro, com os discípulos que com ele estavam nesse momento. O Lucas também relata, né, o mesmo contexto, quando Jesus incita, Jesus orienta a respeito da oração aos discípulos. Aqui nós temos algumas orientações importantes. Ele tem para nós 3 verbos no imperativo, que é uma ordem, né? Pedi, buscai e batei. Se a gente fosse colocar um título nesse texto, poderia ser, por exemplo, como fazer para a gente conseguir atingir aquilo que Deus tem para nossas vidas? O que fazer para a gente conseguir ser abençoado à medida que Deus tem para nós? Aquilo que Deus tem para nós, seu propósito nas nossas vidas. Nós temos então 3 verbos, 3 direções: pedir, buscar e bater. E quando a gente vai no original buscar o significado desses textos, nós nos deparamos com primeiramente o verbo pedir, que é o do grego aitel, que significa pedir, evidentemente, solicitar. Então, quando nós vamos até alguém, precisamos de alguma coisa, e a gente solicita a ajuda, solicita o apoio, é um processo de solicitação, nós estamos solicitando. O segundo verbo, traduzido por buscar, é o verbo grego zetel, buscar, investigar, é um pouquinho já mais profundo, investigação. E por último, bater, é o verbo cro, bater. Mas me chama a atenção que esse último
Na sua tradução do original grego, aparece arrombar a porta com pau. Não é somente bater. E aí, quando a gente pega os três verbos, me parece que há uma lógica crescente. Você solicita, é algo quando você chega e pede uma ajuda. Na segunda, nós temos buscar, que é literalmente uma investigação, é algo um pouco mais profundo, um pouco mais dedicado. E por último, é um ato um tanto, vamos dizer assim, um pouco mais desesperado, né? Onde se chega e bate para arrombar, bate para destruir. Pensando um pouquinho nesse contexto, meus queridos, nós temos que fazer uma distinção, né? Primeira distinção que temos que fazer é que Deus nos salva, como cantamos agora há pouco, sem mérito. Não há mérito algum em mim e você para ser salvo. Deus não escolheu nos amar ou não nos ama porque temos mérito algum para isso. Então Ele nos ama, Ele não ama mais quem erra menos, Ele não ama mais quem falha menos, assim como não ama menos quem erra mais ou quem falha mais. Então o amor de Deus não atua em cima do princípio da meritocracia. Não há mérito nenhum em receber o amor do Senhor. Ele ama a todos, Ele continua amando a todos. Mas quando se fala da questão do relacionamento com Deus, diferente do contexto de salvação, nós encontramos lá a necessidade pessoal nossa de investir tempo. E aí sim, meus amados, existe uma diferença aqui. Não pode se comparar, por exemplo, um estudante que estuda, que lê, que vira à noite estudando, né, que busca conhecimento, com alguém que está levando uma vida de estudante, né? Mais ou menos. Não estuda, não lê nada. E nesse contexto, então, que se enquadra, não estamos aqui, o texto não tem nenhuma menção com salvação. Salvação não tem mérito. Deus nos salvou porque Ele nos ama, à medida da fé, a partir da fé. Mas quando se fala de relacionamento, de persistência, Paulo inclusive nos orienta a esse respeito, dizendo que nós temos que a cada dia prosseguir para conquistar. Prosseguir para conquistar, conquistando cada dificuldade, cada luta no nosso dia a dia, superando obstáculos. E aí a permanência na salvação é um esforço pessoal. Então entenda, há sim esforço pessoal na vida com Deus, há sim esforço pessoal na salvação, não para tê-la, mas para continuar, para permanecer. E aqui nós temos um aspecto muito importante, que Cristo vai trabalhar para nós então, essa lógica continuada, para conseguirmos chegar ao ponto no qual Deus vai nos abençoar naquilo que é importante para nós. Não estamos aqui falando de um pedido meramente egoísta, né, de querer algo apenas para nós ou por nós. Não estamos falando aqui de algo meramente nosso, pessoal, egocêntrico, mas falando de algo muito maior do que isso. E ele compara então Deus, o Pai, com o Pai humano, dizendo que qual dentre vós, o homem, o pai humano, que porventura o filho lhe pedir um pão, ele dará uma pedra, ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Ele fala então em duas possibilidades aqui, Lucas coloca uma terceira, mas duas possibilidades que um pai jamais faria com o filho. Se o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra, ou pior, um peixe, uma cobra no seu lugar. E aí ele declara no versículo 11, dizendo assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas, ou boas coisas, aos que lhe pedirem. Mais uma vez aqui, para nós continuarmos nesse raciocínio, nós não estamos dizendo, o texto não está falando que qualquer coisa pessoal, egocêntrica que eu quero na minha vida, eu posso simplesmente chegar diante de Deus com esforço e conquistar. Não é isso. Mas o texto está dizendo que depende muito de nós para chegarmos aonde Deus espera que nós chegamos.
Não confundamos a salvação que é gratuita, que é apenas crer, com a nossa atitude diária. Não adianta pensarmos que vamos crescer, que vamos ouvir mais a Deus, que vamos desenvolver nossa fé com Deus, se a gente não tiver leitura bíblica diária, se não tiver oração. Mas a salvação é de graça, então, né, sem mérito algum. Para que eu vou investir tempo com Deus? Para que eu vou ter tempo de oração? E aí que está o diferencial. E é nesse ponto que está o diferencial, porque a salvação nós não podemos garanti-la no sentido de esforço pessoal, porque ela é mérito de Deus e não nosso. Mas há coisas que Deus não faz por nós nem por você. Há situações que precisamos entender diante de Deus e nos esforçar para chegarmos lá. Nesse processo, meus queridos, eu entendo que Deus vai orientando. Eu começo a pensar, quando eu leio um texto, eu começo a tentar entender na lógica como se fosse um vídeo, né? Eu começo a assistir o vídeo da leitura. Então eu vou lendo e começo a ver o personagem fazendo as ações. Então quando se fala em pedir, eu penso em alguém chegando diante de alguém com autoridade e solicitando: olha, eu preciso disso, por favor, me ajude. Quando passa por segundo, buscar, eu consigo visualizar alguém se esforçando um pouco mais, buscando informação. Talvez buscando, falando em nível humano, né? Buscando em outros lugares. E por último, quando eu já chego no último bater aqui, levando em consideração o que o verbo original grego declara, né? Que é um esforço um pouco mais exacerbado, eu já vejo alguém chegando e arrombando a porta, literalmente. E esse processo, meus queridos, nesse processo inicial, até chegar no último, do pedir até o bater, se não houver relacionamento, as coisas não acontecem. É justamente nesse processo que Deus vai mostrando para nós o que temos ou não que fazer. Tem situação que é recuo, tem situação que é permanecer em frente. Um exemplo disso, imagine, vamos dar um exemplo claro, imagine que existe alguém doente, né, com uma doença muito séria, a princípio incurável, e começamos a orar por essa pessoa. Insistimos em oração, pedimos, buscamos, ou seja, nós estamos buscando soluções. Nesse processo no qual buscamos em Deus, nós vamos tendo a direção de Deus para saber se aquela doença é para a resolução e pela glória de Deus, ou é para o fim. É aí que entra a questão. O último ato não é um ato desesperado de alguém que não aceita o que Deus quer, mas sim um ato de alguém que entendeu a vontade de Deus e sabe que tem que fazer. Tem momento, meus queridos, que é hora da gente pisar no freio e entender, não é isso que Deus espera de mim. Mas tem momento que nós temos que fazer, como fez, por exemplo, o cego Bartimeu, que não tem uma relação direta com o texto aqui, mas largar de si qualquer coisa que impede, como largou a sua capa e dizer: não, eu posso, eu consigo, eu vou além. Eu preciso ir além. Eu preciso chegar onde Deus quer me colocar, eu preciso chegar onde o que Deus tem para a minha vida. Isso não é uma pessoa egocêntrica, né? O egocentrismo é quando eu penso só em mim e não importa o que Deus pensa. O egocentrismo é quando eu coloco a minha vida em detrimento dos outros. Mas quando eu busco entender a vontade de Deus para a minha vida e para quem está à minha volta, eu começo a entender o que eu tenho que fazer e faço o que tenho que fazer. Nós vamos vendo que os personagens bíblicos, né, que viveram grandes ações de Deus sobre as suas vidas, que viveram grandes milagres de Deus na sua vida, foram pessoas que ousaram na sua fé. É só ler um pouco a história de Elias, a história de Eliseu. Pessoas que vivenciaram experiências de milagres grandiosos com Deus, mas primeiro que abriram mão de si próprio para Deus, para seguir a Deus. E depois que Cristo trabalha essa questão sobre essa necessidade de entender esse processo do pedido, buscar, do bater, chegando ao limite, né, que temos que tomar a decisão até onde nós vamos, ele chega por último e dá uma dica das mais importantes na Bíblia. No versículo 12 ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Em outras palavras, está dizendo assim: vocês querem ser abençoados? Vocês querem receber o que eu tenho a oferecer? Então, entenda uma coisa: o que vocês esperam dos outros, façam para os outros. O que vocês esperam receber, faça acontecer na vida dos outros. O que você quer que o outro te trate, trate o outro como você que espera ser tratado. E essa é uma lição que nós vemos na prática com o Jó. Né? Jó passou um momento bastante difícil na sua vida, onde perdeu tudo, se encontrava numa situação muito caótica, complicada, os amigos acusando. Imagine ter um momento que você passa por dificuldade, tenta imaginar para você ver. Talvez você encontre dificuldade, passa dificuldade e aparece aqueles amigos que você tem, que você confia, que você gosta, quer por perto, essas pessoas chegam e ao invés de te dar apoio, fica buscando argumentar aquilo que você passa, dizendo que você tem alguma coisa, que você fez alguma coisa, que não pode ser, né? Que aquilo seja algo gratuito, tem que ter um motivo, ao invés de dar apoio. Foi o que os 3 amigos de Jó fizeram. E Jó começa a se defender, começa apenas a dizer: não, eu não sou esse cara que vocês estão pintando, vocês não me conhecem direito. Mas a gente sabe a história muito bem e sabe que no final dela, quando Jó caiu a ficha que estava fazendo errado, enquanto Jó buscava se defender da situação, perdia o foco. E no momento que ele voltou ao foco original, que ele abriu mão de se defender, abriu mão da sua própria honra, abriu mão de dizer e saber de alguma coisa, ele passou apenas a orar a Deus pela vida dos amigos. Aqueles que estavam importunando, aqueles que estavam acusando, aqueles que estavam ali apenas sendo uma pedra de tropeço naquele momento, não benção. E diz o texto lá em Jó, quando ele começou a orar pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Foi exatamente no momento. Deus fez isso mostrando a Jó que ele estava com o foco errado. Enquanto ele estava gastando energia se defendendo dos amigos, enquanto ele estava gastando energia se defendendo dos outros, daquilo que ele estava vivenciando, ele estava ficando pior. Pior fisicamente, pior emocionalmente, pior espiritualmente. Precisamos entender que há algo, a nossa parte, quem faz somos nós. Ninguém vai fazer a sua parte. Ninguém faz o que você tem que fazer. Isso é algo que eu tento ensinar muito meus filhos, principalmente o mais velho um pouco, o Ian, das suas responsabilidades. Ele tem que fazer alguma coisa. Aquilo que lhe cabe fazer, é ele que tem que fazer. Não tem que ficar guardando ninguém para fazer. É importante, queridos, muito importante nós pensarmos nisso. Deus confiou em nossas mãos algo importante, propósito, mas é coisa que eu faço o que Deus colocou para mim, mas o que você tem que fazer é o que Deus colocou para você. A responsabilidade pessoal nossa, intransferível ela é. E aqui Jesus termina o texto dizendo: olha, aqui está uma das maiores orientações. Tudo quanto vocês querem receber dos outros, façam primeiro. Se nós fizéssemos desse jeito, como seria o mundo, né? Eu quero ser respeitado, então primeiro eu respeito todo mundo. Eu quero, né, que todo mundo me trate bem, então primeiro eu trato todo mundo bem. E assim por diante. Eu quero ser amado, então primeiro eu amo. A gente acostumou, no geral, em retribuir, e Deus nos convida a não retribuir, a iniciar o propósito de transmissão e de transformação. Isso faz uma diferença tão grande, meus queridos. Enquanto você espera que o seu marido com a sua mulher faça alguma coisa para mudar a sua casa, e o dia que dá valor você muda alguma coisa, não vai acontecer. Talvez aconteça, talvez ela tenha entendido o propósito e comece nela, mas ainda assim, ou nele, né? Ou ainda assim, nós precisamos entender que quando eu tomo atitude mediante a vontade de Deus, as coisas acontecem. Por muito tempo na minha vida eu tentei entender um pouco a soberania de Deus com uma lógica. Eu até vi a lógica acontecendo, até um dia que comecei a entender um pouco diferente. E muitas vezes eu escondi um pouco a minha ação na famosa procrastinação.
Quem não conhece, né? Procrastinação. Procrastinação é deixar para depois o que pode ser feito hoje, né? Trocando em miúdos aqui. É deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Isso é procrastinar. Procrastinar. E muitas vezes eu escondi atrás da minha procrastinação, dizendo assim: não, Deus tem a hora certa de fazer. Na hora certa eu faço. Na hora certa eu vou. Na hora certa eu resolvo. Na hora certa eu dou jeito. Meus queridos, Deus deixa, né? Deus dá corda. Deus deixa a gente andando, vai, né? Até entendermos que não é bem por aí. Deus tem propósito, Deus tem a hora certa de fazer. Tem sim, claro que tem a hora certinha de fazer, mas jamais vamos saber a hora certa de Deus se nós não começarmos a fazer, não começarmos a tomar atitude, não começarmos a abrir a direção da nossa vida para Ele. Não adianta a gente ficar guardando, sentado, esperando que Deus faça alguma coisa, sendo que é nossa missão fazer. Deus faz o que é impossível para mim, mas Ele só faz o que é possível para mim quando eu já fiz o que é possível. Você não começa a sua casa de cima para baixo. Você não começa a bater nas lajes, a sua laje, do primeiro piso da sua casa, depois fazer as paredes. Começa? Não começa, ninguém começa assim. Primeiro se faz a base, depois sobe a parede, e por último faz a laje. Como é que queremos que Deus faça a laje em nossas vidas? Se é que você está me entendendo? Sendo que a fundação está lá parada. Sendo que a base que cabe a mim, cabe a você na minha vida, na sua vida, está lá esperando o quê? Aguardando o quê? Cristo nos orienta, meus queridos, que precisamos tomar atitude. E eu tenho aprendido que às vezes é melhor errar fazendo e refazer e acertar de novo, eu tenho que acertar depois, do que não fazer e esperar que uma hora fique certo. Eu tenho muita dificuldade com algumas coisas porque eu gosto de coisa muito bem feita. Eu gosto de uma certa perfeição. E às vezes me dificulta fazer algo porque eu não quero fazer algo mais ou menos. Eu quero pegar para fazer alguma coisa quando eu vou fazer bem feito. Mas nem sempre eu vou conseguir sentar, eu vou conseguir fazer tão bem feito como eu gostaria. Mas tem um detalhe ainda mais do que isso. Eu jamais vou conseguir fazer bem feito se eu não começar fazendo do jeito que eu sei hoje. De onde eu estou hoje. Eu sou muito mexelão, né? Eu mexo em tudo. Qualquer coisa que estraga em casa, eu vou e desmonto, sabendo ou não. Eu costumo dizer que muita coisa eu conserto, muita coisa eu estrago. Sempre foi assim, né? Desde criança, brinquedinho estragou, já ia lá e desmontava o negócio. Consertava, ou às vezes não. E comecei a aprender muito cedo a mexer nas coisas. Mexia nas coisas, né? E quando a gente não sabe como funcionam as coisas, a gente tem um trabalho enorme para poder abrir alguma coisa, para consertar alguma coisa. Mas quando a gente sabe como funciona, ou seja, se eu não tiver essa coragem de mexer em algo que eu não sabia como funciona, como eu vou saber que funciona? Para exemplificar bem essa questão, esses dias eu estava mexendo nas máquinas lá em casa, máquina de lavar de casa e da minha sogra, trocando os eixos de comando que estava ruim, trocando retentores. Mas é algo que como eu já fiz várias vezes dessas máquinas, teve muito problema porque eu tive que fazer alguns acertos, mas é muito rápido. Agora, quando a gente começa a lidar com o negócio, é igual o profissional da sua área, quanto mais ele trabalha, quanto mais ele faz, melhor ele fica. Quanto menos ele fizer, menos vai saber, menos vai fazer. Nesse aspecto, então, meus queridos, voltando aqui para o nosso texto, Jesus está dando uma dica da vida espiritual, que nós temos que ir para os passos iniciais. Primeiro se pede,
Primeiro se ora, primeiro se dobra o joelho, primeiro se dedica em oração, primeiro se tem um tempo com Deus, primeiro se tem um relacionamento com Deus. Não adianta sair do nada querer resolver os problemas, pá, né? Todo animado, vamos chutar a porta, vamos quebrar as barreiras. Não é assim. Primeiro se busca, primeiro busca a Deus, primeiro relaciona com Ele, depois o próximo passo vai subindo de degrau, né? Vai para um outro patamar. Se investiga, se busca, e chega um momento onde as coisas têm que ser um pouco mais drásticas. Nesse caso aqui, eu bater, é um arrombamento. Mas tudo isso tem um processo pelo qual Deus nos colocou. Deus coloca-nos em processo, meus queridos. Não tente apressar as coisas, tente simplesmente aproveitar o que tem nas suas mãos hoje. Davi foi ungido rei ainda quase criança praticamente, e demorou muito tempo para tornar-se rei. Mas às vezes a gente não entende que esse processo todo que ele demorou lá da sua unção por Samuel até assumir o reinado foi um momento de preparação. Tudo que ele viveu nesse período ele preparou, tudo que ele viveu nesse período ele cresceu, e quando ele assumiu o reinado de Israel ele era uma pessoa preparada. Mas sabe de uma coisa? Jamais seria se ele não tivesse se colocado à disposição de Saul, se ele não tivesse se colocado à disposição de contra Golias, se ele não tivesse feito tudo o que ele fez no processo. No geral, meus amados, nós queremos as coisas na mão assim, resolvida. O ser humano quer as coisas prontas para ontem, sem envolvimento, sem dedicação, sem persistência. E na vida é assim, na vida física é assim, e também na espiritual. Se nós não decidirmos fazer o que nos cabe, ninguém fará por nós, nem Deus. Deus não faz aquilo que eu posso fazer. Deus não fará o que você tem que fazer. É uma palavra que eu aprendi muito cedo. Aliás, muito cedo não, eu entendo que foi até tarde. Quantas vezes eu já sofri acompanhando pessoas que não tomavam decisão, e eu ficava insistindo, ficava orientando, ficava falando e não adiantava nada. É o mesmo contexto aqui um pouquinho adiante, pode ter que colocar aqui, né? Versículo 6, olha só, versículo 6 do capítulo 7. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Um pouquinho antes, versículo 6, no 7 ele começa a falar sobre isso. Dar aos porcos as pérolas quer dizer, não adianta dar uma coisa para alguém que não está preparado para receber. Não adianta. Pode ser a coisa mais valiosa do mundo, não adianta. E aí, meus queridos, uma coisa que eu sempre repito, quando alguém se aproxima, quando alguém procura ajuda, quando alguém precisa de alguma coisa, eu sempre falo, olha, eu estou à disposição de caminhar contigo. Mas primeiro, até onde você quer ir? Qual é a sua decisão em relação a Deus? Porque não adianta a gente tentar simplesmente oferecer algo que a pessoa não esteja preparada para receber. E aí depende de mim e de você, meus queridos, mais uma vez. Aí que entra, nesse ponto que entra o nosso esforço. É nesse ponto que entra a nossa dedicação. Deus faz milagres, porque Ele pode fazer. Mas Ele faz milagres em resposta do que nós fazemos também. João Wesley dizia que Deus não faz nada a não ser resposta de oração. É uma frase complicada, mas eu entendo que a maioria das coisas que Deus faz no dia a dia, tirando salvação, Ele não faz realmente a não ser que seja relacionado com a minha decisão, com a tua decisão, com a tua dedicação, com a tua vontade. Então hoje entenda essa palavra e comece a colocar algumas coisas em prática. Primeiro, comece a fazer para os outros o que você quer receber. Essa é a primeira dica que temos aqui, né? Segundo, coloque a sua dificuldade diante do Senhor e se disponha a fazer o que tem que ser feito. Não busque alguém para fazer, não culpe alguém pela falha. Lide com ela, vai ter falha, claro que vai. Tudo que a gente faz, a gente erra, a gente falha. Mas a gente sabe que é com o erro que a gente cresce. O erro cresce muito mais do que o acerto. Muito mais.
A gente tem que ficar atento à nossa volta. A gente ouvir e entender o que está acontecendo à nossa volta, para que a gente possa avançar na nossa vida espiritual. Nós vamos nos preparar para orar neste momento. E eu quero desafiar você a pensar bem nessa reflexão. Pensar bem nessa palavra. Você tem sido negligente? Talvez procrastinador na vida espiritual, no dia a dia, no seu trabalho. Coloca diante do Senhor isso nessa noite. Eu estou dizendo aqui com o meu coração aberto, é um problema que eu tenho e eu lido com ele. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu lido com ele. A maior dificuldade que eu tinha até então, porque eu lidava de um jeito espiritual com isso. É aí que a gente tem que lidar, né? Quando a gente começa a entender de outra maneira, a gente tem que abrir os olhos. É Deus que abre nossos olhos. Precisamos fazer. Esperar pacientemente pelo Senhor não quer dizer cruzar os braços, esperar o Senhor, o dia que acontecer, tá bom. Claro, na hora que Deus quiser vai acontecer. É o mesmo que um casal orar com um filho e esperar acontecer. Não dá. Tem a parte que o casal faz. A gente sabe que tudo tem propósito, mas tem a parte que nós fazemos. Orar a Deus é crucial. Pedir a Deus é crucial. Mas tem a parte que me cabe, a parte que te cabe. E nesta noite talvez eu quero te convidar, ao invés de orar por suas dificuldades, por seu problema, ao invés de clamar pela dificuldade, hoje peça a Deus, Senhor, me fale. Talvez se eu tenha sido negligente, eu tenha vivido a negligência na minha vida pessoal, espiritual, ou tenho vivido na procrastinação, mude-me. Querido, o procrastinador sofre muito. Eu falo de experiência própria. As coisas não vão dar certo do jeito que a gente quer, chega isso na hora não tão feito, e a gente vai buscar um jeito de resolver isso de outro jeito. Deus não quer isso para você. Nem para mim, nem para ninguém. Mas aquilo que está em sua mão para ser feito, para você fazer, Ele não vai fazer. E ninguém fará para você. Porque se alguém fizer para você, não surtirá o mesmo efeito. O efeito é, você tem que fazer. É o seu papel. Muito bem, programa Tempo de Esperança, lembrando que hoje nosso programa é gravado, infelizmente não estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Comunidade 104,9 FM e também não tem a sua participação, que pena, né? Mas em breve estaremos de volta. Programa Tempo de Esperança no oferecimento Padaria do Alemão, sob nova direção Edson e Regiane. Pães, bolos, biscoitos, lanches e muito mais você encontra na Padaria do Alemão, Rua Presidente Antônio Carlos, 67, Padaria do Alemão. Mas no fundo da minha alma não morreu a esperança, não se apagou a luz. Eliseu Frete, segurança e rapidez para transportar o que você precisa. É só ligar ou entrar em contato aí pelo WhatsApp, que é o 988097101 ou o 99962405042. 999625042. Play Art, comunicação visual e papelaria, banners, placas, outdoors, adesivos e muito mais, e material de papelaria em geral, além de camisetas personalizadas, bonés e muito mais, você vai encontrar lá na Play Art, comunicação visual e papelaria. Rua Major Felicíssimo, ao lado da antiga estação, o telefone também o WhatsApp, o 3551-4904, Play Art, comunicação visual e papelaria.
Precisa de manutenção no seu computador, na sua impressora? É na Recitec. Venda e manutenção de computadores, impressoras, cartuchos de impressão e muito mais. Praça 28 de setembro, 476, loja 3, Centro. O telefone é o 3551-1973. Recitec. Não se apagou a luz que ele plantou em mim. Alcateia Camp, Academia de Artes Marciais e Musculação. Contamos com as modalidades de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu com turmas adultos e infantis, além de musculação com treino especializado. Rua Fresório 210, Santo Antônio, antiga confecção da Zilene Rabelo. Bora treinar? É lá na Alcateia Camp, Academia de Artes Marciais e Musculação. Esperarei com paciência naquele que me amou primeiro. Lanchonete, restaurante, saborear, qualidade, rapidez na entrega do seu lanche ou da sua refeição. Faça já o seu pedido de almoço ou lanche pelo WhatsApp 988488794 ou entre em contato, liga aí pelo telefone 3551-4975. Lanchonete, restaurante, saborear. Mudar o que ele é supremo, é soberano, imprevisível, é especialista em executar o impossível. Ele já fez chuva cair, fez o mar se abrir. Supermercado Ferraz, Avenida Dr. Carlos Soares, 556, Centro. E-mail ferrazsmart@hotmail.com e o telefone é o 3551-2955. O WhatsApp é o 984066830. Supermercado Ferraz e Smart também tem prateleira virtual. Acesse o site dunkdeunique.mudo.com.br/supermercado Ferraz e aproveite essa comodidade. Entregamos no conforto do seu lar. Supermercado Ferraz, Rede Smart, a alegria é ter você aqui. Esperarei com paciência naquele que me amou primeiro. Salão Estética Núcleo de Beleza, há mais de 20 anos com você. Salão especialista em tratamentos capilares, corte, escova, maquiagem, manicure e pedicure. Estética especializada em tratamentos corporais, faciais, além de depilação a laser, limpeza de pele e outros profissionais na área que atendem também. Localizado na Rua Santo Antônio, número 359, bairro Santo Antônio. Agende já o seu horário pelos seguintes números. Para o salão é o 988286517 e para a estética é o 999759022. Lembrando que o nosso programa de hoje é gravado, não estamos aqui nos estúdios da Rádio Comunidade 104,9, mas com muito carinho fazendo para você esse programa para levar até você a palavra do Senhor. Programa Tempo de Esperança. Muito bem, queridos, estamos chegando ao final do programa Tempo de Esperança, um programa da Igreja Metodista aqui em Visconde Rio Branco. É sempre uma alegria enorme poder estar com você, embora não estamos hoje ao vivo com o programa Tempo de Esperança, um programa gravado, mas é uma grande alegria, poder estar nas manhãs de domingo aqui pela Rádio Comunidade, também pelo nosso canal do YouTube, compartilhando o amor da esperança em Cristo Jesus. Queremos fazer aquele convite todo especial para você. Mais tarde, às 18h30, nós temos um culto de celebração ao Senhor. Rua Saides Lives 62, em frente ao portão lateral da Escola Normal, é o nosso novo endereço, e onde você pode estar conosco celebrando ao Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa no seu coração. Deus tem algo para realizar na sua vida e é um convite especial para você. Mais tarde, às 8h30, Rua Saides Lives 62, Centro, em frente ao portão lateral da Escola Normal. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, por esta manhã tão preciosa. Colocamos na Tua presença a vida de cada um que está conosco neste momento. Pai, aqueles que enfrentam dificuldades, lutas, que o Senhor possa visitar neste tempo com Teu braço forte e poderoso, curando a enfermidade, Deus, transformando situações mais diversas e mudando, Deus, e moldando segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nós colocamos diante do Senhor, crendo naquilo que Tu és, em quem Tu és, e nós descansamos na Tua providência.
Cuide de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, uma semana ainda mais cheia da Tua presença e da Tua direção. Oramos também, ó Deus, por nossa marcha para Jesus, agora no próximo dia 28, que seja um tempo de bênção, um tempo de crescimento, um tempo do agir do Senhor em nosso meio. Oramos também, ó Deus, pelo Mamavi que está chegando, que o Senhor possa ministrar em nosso coração uma palavra de bênção, uma palavra de transformação. Muito obrigado por tudo, Senhor, é que nós te pedimos. Colocamos na Tua presença nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, estamos finalizando por aqui. Lembrando mais uma vez, mais tarde, 18h30, Rua Saídes Laib, 62, em frente ao portão lateral da Escola Normal, Igreja Metodista, tempo de celebração. Vem estar conosco. Dia 28, quinta que vem agora, feriadão, Marcha para Jesus. Concentração na praça, 28 de setembro, às 17 horas. Vamos marchar junto. 29, 30 e 1º de outubro, Emavi. Vamos estar conosco. Queridos, um grande abraço, uma semana abençoada. Que Deus continue abençoando grandemente hoje e sempre. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.